O blog Arduino na Educação apresenta Arduino Básico. Michelle McRoberts, da editora Novatec. Leitura de Ana Carolina e Magno Paz. Do capítulo 1, Introdução. Descobri pela primeira vez o Arduino em 2008, quando procurava formas de conectar sensores de temperatura ao meu PC, para que pudesse criar um detector de nuvens. Queria experimentar um conceito de detecção de nuvens a respeito do qual tinha lido em um fórum sobre clima. E, como era experimental, não pretendia investir muito dinheiro, caso não desse certo. Havia muitas soluções disponíveis no mercado, mas o Arduino foi a que mais me agradou. Não apenas ele, parecia uma forma fácil e de baixo custo para conectar os sensores de que eu necessitava, como também poderia ser utilizado para muitos outros propósitos. Milhares de projetos em blogs, sites com vídeos e fóruns mostravam projetos interessantes que as pessoas estavam realizando com seu Arduino. Parecia haver um grande espírito de comunidade, com todos tentando ajudar uns aos outros. Estava óbvio que eu poderia me divertir muito com o Arduino. Entretanto, eu não queria ter de pesquisar muitos sites em busca de informações. Preferia encontrar um livro sobre o assunto, algo que pudesse ter em minhas mãos e ler durante a viagem de trem para o trabalho. Depois de pesquisar, encontrei um livro. Infelizmente, ele era muito básico e estava desatualizado. Pior, não me oferecia nada prático para fazer com o Arduino. E também não gostei do seu estilo de didática. O que eu realmente desejava era um livro de abordagem prática que me ensinasse tanto programação quanto eletrônica, enquanto criava os projetos, sem que, para isso, eu tivesse primeiro de ler páginas e páginas de teoria. Tal livro ainda não existia. Então, fundei a Earthshine Electronics para vender kits com base no Arduino. Para acompanhar o kit, produzi um livreto de tutorial que ajudasse as pessoas em seus primeiros passos. Esse livreto acabou se tornando muito popular e recebi milhares de solicitações de pessoas perguntando quando adicionaria mais projetos, ou se venderia uma versão em separado. De fato, eu já havia pensado que seria ótimo produzir um livro completo para iniciantes, recheado de projetos e escrito em um estilo fácil de acompanhar. Foi dessa forma que este livro foi criado. Escrevi este livro supondo que você nunca trabalhou com programação ou eletrônica. Também presumo que você não esteja interessado em ter de ler muita teoria antes de poder criar algo como Arduino. Assim, desde o início do livro, você mergulhará diretamente na criação de um projeto simples. Depois, trabalhará em um tutorial de 50 projetos, até que se torne confiante e capacitado para desenvolver com o Arduino. Acredito que a melhor forma de aprender algo seja na prática e pondo a mão na massa. O livro funciona da seguinte maneira. O primeiro projeto apresenta conceitos básicos sobre a programação do Arduino e também sobre a eletrônica. O projeto seguinte constrói sobre esse conhecimento, indo um pouco mais além, cada projeto, na sequência, acrescenta aos projetos anteriores. Ao concluir todos os 50 projetos, você estará confiante e capacitado para criar seus próprios projetos. Será capaz de adaptar suas novas habilidades e o conhecimento adquirido para conectar praticamente tudo ao seu Arduino e, dessa forma, realizar grandes projetos por diversão ou para facilitar a sua vida. Cada projeto inicia com uma lista de componentes necessários. Escolha componentes comuns que podem ser encontrados com facilidade. Também confesso um diagrama de circuito mostrando exatamente como conectar o Arduino e os seus componentes, utilizando fios jumper e uma protoboard ou uma matriz de contato. Para criar as imagens dos componentes e os diagramas da protoboard para o livro, utilizei o excelente programa de código aberto Fritzing, que permite a projetistas documentarem seus protótipos e depois criarem layouts em placas de circuito impresso para fabricação. Trata-se de um excelente programa e uma forma brilhante de demonstrar para
outras pessoas um circuito em uma protoboard. Não deixe de visitar o http://fritzing.org para conferi-lo. Depois de criar seu circuito, forneça uma listagem de código que você deve digitar no editor de programas do Arduino, o IDE, e depois fazer o upload para que seu projeto funcione. Você terá rapidamente um projeto completamente funcional. Somente depois de completo seu projeto e de você tê-lo visto em funcionamento é que explicarei como tudo funciona. O hardware será explicado de modo que você saiba como o componente funciona e como conectá-lo ao Arduino corretamente. O código será, então, explicado passo a passo para que você compreenda exatamente o que cada seção realiza. Ao dissecar o circuito e o código, você compreenderá como funciona o projeto como um todo e poderá, então, aplicar esse conhecimento e essas habilidades a projetos posteriores e depois de seus próprios projetos no futuro. O estilo de ensino que utilizo é muito fácil de acompanhar. Mesmo que você não tenha nenhuma experiência em programação ou eletrônica, será capaz de acompanhar o texto com facilidade e compreender os conceitos à medida que avançamos. Mais importante que tudo, você se divertirá. O Arduino é um produto excelente, divertido, de fonte aberta. Com o auxílio deste livro, você descobrirá como é fácil envolver-se na computação física e criar seus próprios dispositivos que interagem com o ambiente. Desde que o Arduino Project teve início em 2005, mais de 150.000 placas de Arduino foram vendidas em todo o mundo. O número de placas clone não oficiais, sem dúvida, supera o de placas oficiais. Assim, é provável que mais de 500.000 placas de Arduino e suas variantes tenham sido vendidas. Sua popularidade não para de crescer e cada vez mais pessoas percebem o incrível potencial desse maravilhoso projeto de fonte aberta para criar projetos interessantes, rápida e facilmente, com uma curva de aprendizagem relativamente pequena. A maior vantagem do Arduino sobre outras plataformas de desenvolvimento de microcontroladores é a facilidade de sua utilização. Pessoas que não são da área técnica podem rapidamente aprender o básico e criar seus próprios projetos em um intervalo de tempo relativamente curto. Artistas, mais especificamente, parecem considerá-lo a forma perfeita de criar obras de arte interativas rapidamente e sem conhecimento específico em eletrônica. Há uma grande comunidade de pessoas utilizando o Arduino, compartilhando seus códigos e diagramas de circuito para que outros os copiem e modifiquem. A maioria dessa comunidade também está muito disposta a auxiliar outros desenvolvedores. Você descobrirá que o fórum do Arduino é o melhor local para buscar por respostas rápidas. Entretanto, apesar da enorme quantidade de informações disponíveis aos iniciantes na internet, a maioria desses dados está espalhada em várias fontes, fazendo com que seja complicado rastrear as informações necessárias. É aqui que este livro entra. Em suas páginas, temos 50 projetos criados para conduzi-lo, passo a passo, pela produção de seu Arduino. Quando você utiliza pela primeira vez seu Arduino ou qualquer outro gadget nesse sentido, deseja conectá-lo, ligar em um LED e ver as luzes piscando imediatamente. Não quer ter de, primeiro, ler páginas e páginas de teoria. Como o autor, compreendo a empolgação dos iniciantes e, justamente por isso, você desde o início conectará dispositivos ao seu Arduino, fará o upload do código e verá tudo em funcionamento. Esta é, acredito, a melhor forma de aprender sobre um tema, especialmente como a computação física, que é o tópico do Arduino.
Dentro do capítulo 1, Introdução, senhores, encontra-se também um tópico que diz como utilizar este livro. Como utilizar este livro? O livro inicia com uma introdução sobre o Arduino, explicando como montar o hardware, instalar o software, fazer o upload de seu primeiro sketch e garantir que seu Arduino e o software estejam funcionando corretamente. Depois, explico o IDE do Arduino e como utilizo antes de que você mergulhe em projetos que irão de criação básica a tópicos avançados. Cada projeto inicia com uma descrição de como preparar o hardware, com o código necessário para que ele funcione. Depois, explico mais detalhadamente como o hardware e o código funcionam. Tudo será explicado em passos claros e simples, com muitos diagramas e fotos que tornarão muito fácil garantir que você acompanhe o projeto corretamente. Você encontrará alguns termos e conceitos no livro que talvez não entenda a princípio. Não se preocupe, eles se tornarão claros à medida que você trabalhar nos projetos. Dentro do capítulo Introdução, nós temos um outro tópico. O tópico de que você necessita. Neste tópico, temos: para ser capaz de acompanhar os projetos deste livro, você necessitará de diversos componentes, como eles podem ser caros. Sugiro que inicie comprando apenas os componentes para os projetos dos primeiros capítulos, os componentes listados no início da página do projeto. Conforme avança pelo livro, você poderá adquirir os componentes necessários para os projetos subsequentes. Há alguns outros itens de que você necessitará ou que pode considerar úteis. Evidentemente, você poderá obter uma placa de Arduino ou uma das muitas placas clone disponíveis no mercado, como Freeduino, Seeduino, sim, é assim que se escreve, Boardduino, Sanguino, Roboduino ou qualquer uma das outras variantes do Hino. Todos são compatíveis com o IDE do Arduino, com seus shields e com tudo mais que você pode utilizar com uma placa Arduino oficial. Lembre-se de que o Arduino é um projeto de código aberto e, portanto, livre para a criação de clones ou de outras variantes. Entretanto, se você deseja apoiar a equipe de desenvolvimento da placa Arduino original, adquira uma placa oficial de um dos distribuidores reconhecidos. Em setembro de 2010, a mais recente variação da placa Arduino era Arduino Uno. Você deverá ter acesso à internet para fazer o download do IDE, Integrated Development Environment, ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado, do Arduino, o software utilizado para escrever seu código, e também precisará da internet para fazer o download dos exemplos de código deste livro. Caso você não queira adquiri-lo manualmente, e de todas as bibliotecas de códigos que possam ser necessárias para que seu projeto funcione, você também necessitará de uma mesa bem iluminada, ou de outra suficientemente plana para dispor seus componentes. Essa mesa deve estar próxima de seu PC ou laptop, para permitir o upload do código para o Arduino. Lembre-se de que você estará trabalhando com eletricidade, ainda que uma corrente contínua de baixa voltagem. Portanto, uma superfície de metal deverá ser coberta por um material não condutivo, como uma toalha ou papel, antes que você posicione seus materiais. Dessa forma, será interessante ter, ainda que não seja essencial, um par de alicates para cortar fios, alicates de ponta fina e um desencapador de fios. Um caderno e uma caneta também serão úteis para esboçar diagramas aproximados, detalhar conceitos e projetos, etc. Por fim, os elementos necessários mais importantes são o entusiasmo e a disposição em aprender. O Arduino foi projetado como uma forma simples e barata de você se envolver com eletrônica de microcontroladores. E nada é difícil demais, desde que você esteja disposto a, ao menos, tentar. Este livro irá ajudá-lo nessa jornada e apresentará a você
Empolgantes e Criativos Robbie. Este livro irá apresentá-lo nessa jornada. Este livro irá ajudá-lo nessa jornada e apresentará a você esse empolgante e criativo hobby. Dentro do capítulo Introdução, temos um outro tópico. O que exatamente é o Arduino? Dentro desse tópico, temos que a Wikipédia afirma que um Arduino é um microcontrolador de placa única e um conjunto de software para programá-lo. O hardware consiste em um projeto simples de hardware livre para o controlador, com um processador Atmel AVR e suporte embutido de entrada e saída. O software consiste em uma linguagem de programação padrão e do bootloader que roda na placa. Em termos práticos, um Arduino é um pequeno computador que você pode programar para processar entradas e saídas entre o dispositivo e os componentes externos conectados a ele, como é apresentado numa figura número 1.1. O Arduino é o chamado de plataforma de computação física ou embarcada, ou seja, um sistema que pode interagir com seu ambiente por meio de hardware e software. Por exemplo, um uso simples de Arduino seria para acender uma luz por certo intervalo de tempo, digamos 30 segundos, depois que um botão fosse pressionado. Nesse exemplo, o Arduino teria uma lâmpada e um botão conectados a ele. O Arduino aguardaria pacificamente até que o botão fosse pressionado. Uma vez pressionado o botão, ele acenderia a lâmpada e iniciaria a contagem. Depois de contados 30 segundos, apagaria a lâmpada e aguardaria um novo apertar do botão. Você poderia utilizar essa configuração para controlar uma lâmpada em um closet, por exemplo. Esse conceito poderia ser estendido pela conexão de um sensor, como um sensor de movimento, PIR, para acender a lâmpada quando ele fosse disparado. Esses são alguns exemplos simples de como você poderia utilizar um Arduino. O Arduino pode ser utilizado para desenvolver objetos interativos independentes, ou pode ser conectado a um computador, a uma rede, ou até mesmo à internet para recuperar e enviar dados do Arduino e atuar sobre eles. Em outras palavras, ele pode enviar um conjunto de dados recebidos de alguns sensores para um site, dados estes que poderão assim ser exibidos na forma de um gráfico. O Arduino pode ser conectado a LEDs, displays, mostradores, de matriz de pontos, como apresentado na figura 1.2. Botões interruptores, motores, sensores de temperatura, sensores de pressão, sensores de distância, receptores GPS, módulos Ethernet ou qualquer outro dispositivo que ainda emita dados ou possa ser controlado. Uma pesquisa na internet revelará muitos outros projetos em que um Arduino foi utilizado para ler dados e controlar uma enorme quantidade de dispositivos. A figura 1.2 mostra um display de matriz de pontos controlado por um Arduino, imagem cortesia de Bruno Soares. A placa do Arduino é composta de um microcontrolador Atmel AVR, um cristal ou um oscilador, relógio simples que envia pulsos de tempo em uma frequência específica para permitir sua operação na velocidade correta, e um regulador linear de 5 volts. Dependendo do tipo de Arduino você utiliza, ele também pode ter uma saída USB, que permite conectá-lo a um PC ou Mac para upload ou recuperação dos dados. A placa expõe os pinos de entrada e saída do microcontrolador, para que você possa conectá-los a outros circuitos ou sensores. A mais recente placa do Arduino, a Uno, difere das versões previstas para o Uno utilizar o chip FTDI, que conduz a USB para sensorial. Em vez disso, ela utiliza um Atmega 8U2, programado
programado como um conversor USB para serial. Isso confere à placa muitas vantagens quando comparada à sua predecessora, a Delmilanov. Primeiro, o chip Atmega é muito mais barato que o chip FTDI, diminuindo o preço das placas. Segundo, e mais importante, ele permite que o chip USB tenha seu firmware atualizado para que o Arduino seja exibido em seu PC como outro dispositivo, tal como um mouse ou um joystick de jogos. Isso abre uma série de novas possibilidades para o Arduino. Infelizmente, a mudança para esse tipo de novo chip USB tornou muito mais difícil para fabricantes de clones criarem clones do Arduino Uno. Para programar o Arduino, fazer com que ele faça o que você deseja, você utiliza o ID do Arduino, um software livre no qual você escreve o código na linguagem que o Arduino compreende, baseada na linguagem C. O IDE permite que você escreva um programa de computador que é um conjunto de instruções passo a passo, das quais você faz o upload para o Arduino. Seu Arduino, então, executará essas instruções, interagindo com o que estiver conectado a ele. No mundo do Arduino, programas são conhecidos como sketches, rascunhos ou esboço. O hardware e o software do Arduino são ambos de fonte aberta, o que significa que o código ou os esquemas ou projeto podem ser utilizados livremente por qualquer pessoa e com qualquer propósito. Dessa forma, há muitas placas clone e outras placas com base no Arduino disponíveis para comprar, ou que podem ser criadas a partir de um diagrama. De fato, nada impede que você compare os componentes apropriados e crie seu próprio Arduino em uma matriz de pontos ou em uma placa PCB, Printed Circuit Board, placa de circuito impresso, feita em casa. A única ressalva que a equipe do Arduino impõe é que você não utilize a placa Arduino. Esse nome é reservado à placa oficial. A única ressalva que a equipe do Arduino impõe é que você não utilize a palavra Arduino. Esse nome é reservado para a placa oficial. Daí a existência de nomes para as placas clones como Freduino, Robuino, etc. Como os projetos são de fonte aberta, qualquer placa é 100% compatível com o Arduino e, dessa forma, qualquer software, hardware, shield, etc. também serão 100% compatível com o Arduino genuíno. O Arduino também pode ser estendido utilizando os shields, ou seja, escudos, que são placas de circuito contendo outros dispositivos, por exemplo, receptores de GPS, display de LEDs, módulos de Ethernet, etc., que você pode simplesmente conectar ao seu Arduino para obter funcionalidades adicionais. Os shields também estendem os pinos até o topo de suas próprias placas de circuito, para que você continue a ter acesso a todos eles. Você não tem de utilizar um shield se não quiser. Pode fazer exatamente o mesmo circuito utilizando uma protoboard, um stripboard, um verboard ou criando sua própria PCB. A maioria dos projetos desse livro foram utilizados circuitos em uma protoboard. Há muitas variantes diferentes do Arduino. A versão mais recente é o Arduino Uno. A versão anterior, a popular, 2009 em italiano, é a placa que você provavelmente encontrará na vasta maioria dos projetos para Arduino na internet. Você também pode obter versões Mini, Nano e Bluetooth do Arduino. Outra nova adição aos produtos disponíveis é o Arduino Mega 2560, que oferece mais memória e um número maior de pinos de entrada e saída. As novas placas utilizam um novo bootloader o UptiBoot, que libera mais de 1,5 KB de memória flash e permite uma inicialização mais rápida. Talvez o Arduino mais versátil e daí o mais popular seja o Arduino Uno, ou seja,
ou seu processador, o 2000 Lenovo. Isso ocorre porque ele utiliza um chip padrão de 28 pinos, ligado a um soquete de circuito integrado CI. A beleza desse sistema é que, se você criar alguma coisa com o Arduino e depois quiser torná-la em algo permanente, em vez de utilizar a placa Arduino, relativamente cara, poderá simplesmente retirar o chip da placa e colocá-lo em sua própria placa de circuito, em seu dispositivo personalizado. Dessa forma, você tem um dispositivo embarcado, personalizado, o que é muito bacana. Então, como um pouco mais de investimento, você pode substituir o chip AVR em seu Arduino por um novo. Note que o chip deve ser pré-programado com o Arduino Bootloader, software programado no Shift para habilitá-lo a utilizar o ID do Arduino. Mas você pode comprar uma AVR Programmer para gravar o bootloader você mesmo, ou comprar um chip já programado. A maioria dos fornecedores de componentes para o Arduino oferece essas opções. Também é possível programar um chip utilizando um segundo Arduino. Não é difícil encontrar instruções online nesse sentido. Se você fizer uma pesquisa online por Arduino, ficará surpreso com um grande número de sites dedicados ao Arduino, ou que apresentam projetos interessantes criados com ele. O Arduino é um dispositivo incrível e possibilitará que você crie de tudo, desde obras de arte interativas, como apresentadas na figura 1.3, até robôs. Com um pouco de entusiasmo para você aprender como programar um Arduino e fazê-lo interagir com outros componentes, assim como tendo um pouco de imaginação, você poderá construir tudo o que quiser. Este livro fornecerá as habilidades necessárias para que você dê seus primeiros passos nesse empolgante e criativo hobby. Agora que você já sabe o que é Arduino, vamos ligá-lo ao seu computador e conectá-lo para funcionar. A figura 1.3 apresenta a instalação de arte de Entrous por Richard V. Gilbank, controladora utilizando o Arduino. Dentro do capítulo 1, vamos apresentar agora os primeiros passos. Essa seção explicará como configurar seu Arduino e o ID pela primeira vez. São dadas instruções para o Windows e Mac, executando o OS X 10.3.9, o mais recente. Executando o OS X 10.3.9, ou o mais recente. Caso você esteja utilizando o Linux, consulte as instruções Getting Started no site do Arduino em www.arduino.cc.playground/learning/Linux. Também suponho que você esteja utilizando o Arduino Uno. Se tiver uma placa diferente, como a do Emile Neuf, apresentada na figura 1.4, consulte a página correspondente no guia Getting Started no site do Arduino. A figura 1.4 apresenta a imagem do Arduino de Emile Neuf. A imagem é cortesia de Snopper. Você também necessitará de um cabo USB com plugin do tipo A para B, do mesmo tipo utilizado na maioria das impressoras USB modernas. Se você tiver um Arduino Nano, necessitará de um cabo USB A para Mini B. Não conecte ainda o Arduino, espere até que eu lhe diga para fazê-lo. A seguir, faça o download do ID do Arduino, o software que você utilizará para escrever seus programas ou sketches, e depois fazer o upload deles para a placa. Para o ID mais recente, acesse a página de downloads do Arduino em http://arduino, tudo minúsculo, .cc/en/m maiúsculo AIN/software com S maiúsculo e obtenha a versão apropriada para seu sistema operacional.
Dentro da introdução, ainda temos algumas apresentações. No caso, instalação no Windows XP. Assim que você tiver feito o download do ID mais recente, descompacte o arquivo e clique 2 vezes na pasta descompactada para abri-la. Você verá os arquivos do Arduino e suas subpastas. A seguir, conecte seu Arduino utilizando o cabo USB e verifique se o LED verde de energia PWR acende. O Windows lhe avisará novo hardware encontrado, Arduino, e o assistente de instalação de novo hardware será exibido. Clique em avançar e o Windows tentará carregar os drivers. Esse processo falhará, mas não se preocupe, isso é normal. Em seguida, clique com o botão direito no ícone Meu computador em seu desktop e escolha Gerenciar. A janela de gerenciamento do computador abrirá. Agora, desça até o gerenciador do dispositivo, na lista Ferramentas do sistema, e clique nele. Na janela à direita, você verá uma lista de seus dispositivos. O Arduino Uno fará parte dessa lista com um ponto de exclamação amarelo sobre ele, para indicar o dispositivo não foi instalado corretamente. O Arduino Uno fará parte dessa lista como um ponto de exclamação amarelo sobre ele, para indicar que o dispositivo não foi instalado corretamente. Clique com o botão direito sobre este ícone e escolha Atualizar Driver. Escolha Não agora, na primeira página, e clique em Avançar. Então, escolha Instalar de uma lista ou local específico, avançado, e clique novamente em Avançar. Agora clique em Incluir este local na pesquisa e clique em Procurar. Navegue até a pasta Drivers do ID, descompactado do Arduino, e clique em Avançar. O Windows instalará o driver e você poderá, então, clicar no botão Concluir. O Arduino Uno agora será exibido na opção Portas, COMILPT, na lista de dispositivos, e mostrará o número de porta atribuído a ele, exemplo, COM6. Para abrir o ID, clique 2 vezes no ícone Arduino em sua pasta. O último menu, Help, é o local em que você encontra mais informações sobre o ID, ou links para as páginas de referência do site do Arduino e outras páginas úteis. O ID do Arduino é bem simples, e você aprenderá como utilizá-lo com rapidez e facilidade à medida que avança nos projetos, conforme você se torna mais proficiente no uso do Arduino e na programação em C. A linguagem de programação utilizada para criar código no Arduino é um dialeto de linguagem C. Poderá acabar considerando o ID do Arduino como sendo básico demais. Caso queira algo mais funcionalidades, poderá experimentar algum dos programas de ID profissionais, mesmo os gratuitos, como Eclipse, Arduino IDE, GNU Emacs, AVR, GCC, AVR Studio e até mesmo o Xcode da Apple. Agora que você tem o software de seu Arduino instalado, a placa conectada e funcionando, e um conhecimento básico de como utilizar o ID, vamos avançar diretamente para o projeto 1, no qual criaremos um LED piscante.